Na nossa bancada temos hoje o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Queremos saber sua opinião sobre as reportagens que vamos exibir aqui. Mande sua mensagem pelos endereços do Jornal da Cultura na internet. Cerimônia realizada hoje em São Paulo marcou a entrega dos restos mortais de uma vítima da ditadura militar aos familiares. O espanhol Miguel Sabá Nué foi preso, torturado e morto na capital paulista em 1973. Levou 38 anos para que os filhos de Miguel Sabá Nué pudessem receber os restos mortais do pai. As cinzas desse espanhol com nacionalidade venezuelana, morto durante a ditadura militar, foram entregues hoje à família pela ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. Nós queremos dizer, como governo brasileiro, em primeiro lugar, que agradecemos a Miguel os seus escritos, as suas lutas, e queremos pedir perdão à família de Miguel. Miguel Nué foi preso nas dependências do DOPS em 1973. Lá foi torturado até a morte. A versão oficial da ditadura brasileira? Suicídio. Eu sabia que ele, por seus princípios religiosos, ele não se habría suicidado. Aqui está a resposta, ou seja, a resposta que eu queria há tantos anos. Além de Miguel Nué, muitos outros presos políticos que foram assassinados nos porões da ditadura foram enterrados aqui no cemitério de Perus. Eles eram enterrados clandestinamente, como se fossem indigentes. Na ficha dessas pessoas constava apenas um T vermelho, em alusão à palavra terrorista. Miguel Nué não era terrorista, sequer participava de uma organização política. Provavelmente estava no Brasil de passagem na volta para casa depois de ir até a Argentina. Foi preso porque teve medo da polícia quando uma blitz abordou o trem em que viajava. Foi preso porque, nas palavras de seus algozes, era meio filósofo. Um governo que havia tomado o poder ilegitimamente, então defendendo a si mesmo a sua posse ilegítima, matando brasileiros. E, para piorar, matando também um cidadão estrangeiro que apenas de passagem estava aqui no Brasil. Hoje, uma placa lembra que o cemitério de Perus já foi um depósito de corpos da mais longa ditadura da história brasileira. Um alerta para aqueles que um dia tentaram enterrar a história junto com as vítimas do regime. Agora, como é importante esse fecho, esse ritual de você ter ali materializado as cinzas e pôr um ponto final mesmo, não é? Fico imaginando o sofrimento das famílias. Pois é. Eu tive a oportunidade de advogar na auditoria militar durante esse período e vi o sofrimento das famílias desde aquela época. Tanto quanto os que estavam presos e sendo torturados, a família sabendo que o seu filho está sendo torturado em tal local. Nossa. Não conseguia chegar, não sabia o que fazer e ninguém conseguia fazer nada. E agora, aqueles que eram assassinados também. Os corpos não foram devolvidos, estão desaparecidos e também a angústia do desaparecimento. Esse é o absurdo que eu espero agora, que a presidenta Dilma componha uma comissão da verdade respeitável e respeitada, e possa com isso... É a pessoa, né, Ayrton? Porque ela foi torturada também. Mas vai ter que ter muita ponderação para essa comissão ter equilíbrio. Uhum. Se não tiver equilíbrio, a comissão também passa a ser contestada, etc, etc. Eu acho que, rapidamente, de um lado, eu concordo com isso, é a demora do Brasil enfrentar essa questão, né? Eu acho que a nossa transição política começou no governo Sarney em 1985 e somente agora, nós estamos em 2011 e ainda nós continuamos tratando dessa questão. Então, foi um erro naquele momento histórico, tal qual, diferentemente do que ocorreu na Argentina, com todas as dificuldades do presidente Raul Alfonsín, mas que criou uma comissão e que enfrentou, que naquele momento chegou a condenar a junta militar, apresentou um relatório chamado Nunca Mais, uma comissão coordenada pelo escritor Ernesto Sábio Tal. Eu acho que essa questão da Comissão da Verdade, ela é fundamental. E segundo, o episódio que aconteceu com ele se repetiu com um brasileiro na Argentina. É bom lembrar o pianista, o tenor do Toquinho e Vinícius, foram fazer um show, ele desceu do hotel, foi comprar cigarro, estava com barba na Argentina em 1974, era terrorista.
ele acabou sendo preso, eles depois viram que ele não tinha nada a ver com isso, mas aí já estava torturado, assassinado, desapareceu dessa forma. Ou seja, por isso que é importante, e os governos brasileiros até hoje, todos, desde 85 até hoje, não deram abrir os arquivos. A questão de abrir os arquivos é fundamental. E o Cabo Anselmo, no Roda Viva, quando reestreou o programa, ele deu informações importantes. Muitos dos investigadores para quem ele analisava os relatórios obtidos sobre tortura estão vivos. Então, por que não procurar? A comissão tem essa tarefa. Eu lamento e vou dizer uma coisa, eu sei que os presidentes mais jovens, por que se perdeu uma coisa na história? Eu quero perguntar, o delegado Romeu Tuma, que teve participação muito importante no DOPS, que foi o braço civil da repressão do regime militar, nunca se perguntou para ele muitas dos desaparecidos, inclusive o do cemitério de Perus, e que ele tem responsabilidade, e que passou ao largo como senador, ninguém mais falou, porque no Brasil é assim, tem alguns que são execrados, Fleury foi, e ele não, e ele foi durante um bom período, em certo momento, superior hierárquico ao Fleury, e o Brasil perdeu o momento histórico de ter perguntado ao senador Romeu Tuma onde estão esses corpos e aonde estão os documentos, porque os documentos que foram para o arquivo histórico na Tietê, em 1983, no governo Franco Montoro, não era todo o arquivo do DOPS, parte sumiu. E o Diário Oficial... E não há um torturador dos que já se conhecem que tenha sido processado. Nenhum? Nenhum tenha sido processado. É uma dívida imensa, né? Quando a gente pensa que só a devolver os restos mortais, as cinzas, é um pedaço. Por isso que a Argentina, com todos os defeitos, a gente critica, etc., tal, muitas das coisas da Argentina, mas de lá para cá, eles enfrentaram várias vezes essa questão. E o Uruguai também está recentemente fazendo isso. O Brasil, infelizmente, ainda não. Esperamos que faça isso logo. Bom, seguindo aqui adiante, o Diário Oficial do Estado de São Paulo divulgou neste final de semana a lista de todos os servidores da Assembleia Legislativa. Mas não se trata de uma atitude voluntária da direção da casa. Foi preciso uma ordem judicial para que a lista fosse revelada. 1, 2, 3, 44 páginas com os nomes e cargos dos funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo. A lista, publicada no Diário Oficial, levou 11 anos para ser colocada a público. Data do início da ação civil pública que pedia a abertura desta caixa preta. A luta na justiça para conseguir a divulgação da lista com os nomes de todos os funcionários da casa começou em 2000. A ação foi proposta por um grupo de estudantes da Unip de São José dos Campos. A Assembleia Legislativa de São Paulo tentou recorrer várias vezes para impedir a publicação e perdeu em todos os níveis do judiciário. Eles deveriam ser os primeiros a querer publicar o nome dos funcionários. Caso não saibam, eles administram dinheiro público. Eles estão em nome de outros, em nome da população, exercendo cargos de deputados. A lista traz quase 4 mil nomes de servidores e suas mudanças de funções desde 1995. A publicação acabou trazendo à luz algumas situações estranhas, como a do assessor da deputada Rita Passos, Manuel Davi Korn. Ele é vereador pelo PSD no município de Tietê, interior do estado. A lei proíbe o exercício simultâneo de cargos públicos. É claro que o Ministério Público vai instaurar uma investigação, mas se isso se confirmar, pode estar configurado sim uma improbidade administrativa, dentre outras coisas. Foi assim que o ministro Lupe esteve em 2 lugares ao mesmo tempo. Pois é, eu não quero acreditar que todos os deputados, durante todo esse período, tenham cometido algum desatino quando nomearam aqui ou ali. Mas eles os que não fizeram coisas erradas, acabam sendo envolvidos por esta proteção que se dá aos que cometeram atos de improbidade nomeando funcionários que não trabalhavam. Então, será que não há um espírito lá dentro de corpo positivo que diz, olha, vamos mostrar isso, por que não mostrar para a opinião pública? Agora, eu imagino que isso não seja a especialidade só da Assembleia Legislativa de São Paulo. Do Poder Legislativo em geral. E escreve transparência. Muitas vezes você entra no site, eu faço essas visitas, aparece que tem transparência. Aí você clica, aí não aparece nada. É uma espécie de transparência envergonhada. Transparência E aí eu faço isso também, porque o Legislativo todo mundo bate. É uma espécie de higiene. É o poder que é para ser xingado e bate. Agora, ninguém bate no judiciário. Então, eu muitas vezes entro no Poder Judiciário, fico procurando... a gente também não sabe, né? Os valores, quanto ganham. Estava escrito transparência. Aí eu cliquei e fui ver a transparência de alguns tribunais superiores. E o curioso é o seguinte, vem assim, ministro, mas não vê o nome. Ministro, mas não vê o nome. Aí depois vem, aí assessor. Aí vem uma lista enorme de assessores no ministro 1.
Aí o ministro 2, parecia o agente 86, eu me lembrei do agente 86, aí o agente 3, aí o assessor CZ3 do ministro 4. Mas espera, isso é 99. Então eu imaginei que era 99. Então Olha, esse só é o problema. para completar aqui a informação da matéria, o Jornal da Cultura pediu entrevista aos integrantes da mesa diretora da Assembleia aqui de São Paulo, mas os deputados alegaram indisponibilidade de agenda para nos atender. Por telefone, a deputada Rita Passos afirmou ter consultado a direção da casa sobre a nomeação do vereador Manuel Korn e que recebeu um parecer oficial autorizando a contratação, disse ela. Querem completar? Vamos em frente. Já deu que tinha que dar essa notícia? Nós temos que dizer o seguinte, olha, tem que ter lá dentro da Assembleia um grupo de deputados que queira fazer isso e apareça, porque a gente vai distinguir aqueles que querem esconder daqueles que estão dispostos a exibir. Enquanto não aparecer um grupo de deputados, todo mundo fica na vala comum. Agora, como se continua acompanhando essa novela aqui no Jornal da Cultura. Agora, se são 4 mil, falou 4 mil na reportagem. Se são 4 mil, eu estou preocupado com a insalubridade no trabalho. Porque se todos comparecerem... Mas não cabe. Então, se todos comparecerem, vai criar um problema de insalubridade, perigo até de incêndio naquele local. Tem banheiro para todo mundo, é perigoso, exemplo, tal. Então, eu acho que nós temos que resolver. Não tem mesa, cadeira, não tem nada. Calçadas muito estreitas ou até a ausência completa delas. Muretas tão baixas que podem causar um acidente. Guia com cerca de 4 dedos de altura. Esses são apenas alguns problemas que os pedestres enfrentam todos os dias nas pontes da maior cidade do país. A julgar pelo movimento, parece que tem uma calçada nesse viaduto que liga o Ipiranga ao bairro de Heliópolis. Mas se a gente chegar mais perto, as pessoas estão andando mesmo na rua. Não tem outra opção para andar por aqui? Até o momento, não. Tem passarela? Passarela lá do outro lado. Mas é longe? Um pouquinho. Não tem passarela perto, não tem nada? Tem passarela, somos obrigados a vir por aqui. Senão... E é um risco, né? É bem arriscado, com as crianças, né? A senhora não tem medo de passar por aqui, não? Eu tenho, sim. Mas como é que faz? Não tem jeito? Tem não. Tem passarela? Tem a passarela mais perigosa que é aqui. Por que é mais perigosa? A gente tá andando, ela tá balancando. Agora a gente está no centro de São Paulo, no viaduto Pacaembu. Aqui, pedestre não tem vez, até porque não tem calçada. O pessoal tem que se espremer nesse pedacinho aqui que não dá para chamar de calçada. Só dá para atravessar por aqui. Não tem passarela, não tem nada. Tem passarela, não tem nada. Aí dá para ver agora que 2 pessoas vão se cruzar. Olha o que acontece. O rapaz teve que parar, esperar o ônibus passar. Alguém foi para a rua para poder voltar. Aqui na ponte da Vila Maria não tem nenhuma proteção para os pedestres. A calçada fica bem junto às pistas. Nesse trecho foram colocados alguns postes de proteção com algumas correntes, mas dá para perceber que todos estão danificados. Você acha perigoso passar por essa ponte? Com certeza, é perigoso, não tem proteção alguma aqui. Na maior parte da ponte, a guia tem aproximadamente 4 dedos de altura. Ou seja, é muito fácil um carro subir a guia e acertar um pedestre. Ponte do Tatuapé, Zona Leste. Aqui também não existe nenhuma proteção para o pedestre. E o pior, a mureta aqui ao lado tem meio metro de altura. E se o pedestre tropeçar, ele cai dentro do rio Tietê ou nas pistas da Marginal. Eu sempre que passo por aqui, eu passo raspando rente à rua, porque se andar aqui como eu tenho meio de altura, tem grandes chances de eu cair lá embaixo. Olha, a Prefeitura de São Paulo informa que os projetos originais de algumas pontes e viadutos da cidade não permitem a construção de espaços para pedestres. Quanto à proteção lateral da ponte do Tatuapé, a Prefeitura disse que estuda aumentá-la. Agora, eu fiquei pensando aqui assistindo, primeiro assim, o pedestre tem que ser um equilibrista, né? Porque vai ali, aí vai se virando como dar. Mas assim, de uma maneira geral, os equipamentos públicos, não sei se se chama assim, equipamentos, sim. Que aí são os túneis, no Rio de Janeiro, esse fim de semana a gente viu que teve um incêndio dentro do túnel, teve gente que foi parar no hospital, olha só a situação, essas nossas imagens aí que mostram o momento que isso aconteceu.
E que todos, assim, a ponte do remédio outro dia desabou aqui em São Paulo. Nós estamos falando das duas cidades mais importantes do país que com esses seus equipamentos absolutamente... Mas você teve uma resposta aí dizendo que o projeto não contemplava passagem aqui, olha, a prefeitura, os projetos originais de algumas pontes e viadutos da cidade não permitem a construção de espaços para pedestres. Então esses projetos são só para passar veículos. E esquece no povo. Então eles têm que ver quem é responsável por isso. Meu Deus, quem aprova esses projetos? São aprovados pela prefeitura, são aprovados por... Tem verba pública. A matéria do Jomiag e do Jerônimo Moraes mostra com nitidez. Agora, que é possível resolver, é possível. Se tem espaço para o veículo, tudo bem, vai dizer que precisa passar 3, 4, não pode construir ao lado uma espécie de anexo tal, onde é efetivamente uma passagem para pedestres protegida, segura, né? Isso é simples, mas nós somos um país bagunçado. Como você lembrou, as duas maiores cidades do país, os equipamentos públicos não funcionam. E o pior é que fica aí ocorre um incêndio, não funciona o extintor tal. A ventilação. A ventilação, vai encher. Aí dá uma chuva, enche, a bomba não funciona. Pô, a bomba está lá justamente para isso. No momento que precisa acionar, ela não funciona. Então, a grande questão é a seguinte, não há conservação. E pior, os administradores públicos não checam efetivamente se os equipamentos funcionam ou não. Não acompanham, não visitam, não saem dos seus gabinetes. E o mais grave é que tem verba destinada para isso, que deve ser utilizado para outras coisas. Então, nós vamos ter agora piscinões estourando, bueiros estourando, córregos, mais uma vez, inundáveis, porque eles não são desassoreados, não tiram aquela matéria que se acumula com o passar do tempo, não limpam, não drenam. Então, nós vamos repetir tudo de hoje. E eu espero que o Ministério Público possa fazer alguma coisa. Ele tem poderes para isso. Estou torcendo para isso. Ele deve fazer, né? Acho que pode. Quem devia fazer era o administrador público. Mas o Ministério Público, com essa nova função de defesa da cidadania, ele tem investido em certas áreas e contrariado muitos interesses. Vamos ver onde é que estão essas verbas. Quinta-feira choveu muito na cidade durante um período. Na quinta, durante umas 3 horas. Na minha região, ali na Zona Norte, choveu bastante. Alagou onde todo mundo sabe que alaga. O curioso é que nós uma vez vimos uma reportagem aqui sobre os pontos, que a prefeitura identificou os pontos, mas todo mundo sabe quais são os pontos. E todo mundo sabe... Nós estamos datando. Olha, hoje, dia 12, a gente já falou outro dia sobre esse problema. Eu estou pondo a data para depois a gente fazer uma edição assim. E aí o que vai acontecer? Alguns milênios chove no verão, né? Não é nenhuma novidade, faz alguns milênios que na Terra chove no verão. E aqui e nós sabemos o que acontece aqui entre dezembro a março, o final de fevereiro, início de março. E foi uma tragédia, subiu, criou problemas. Então, já foi uma espécie de apresentação, né, do que vai ocorrer, infelizmente, agora no final do ano. Nós temos que fazer uma campanha, que é o seguinte. Senhor prefeito, senhor governador, mande limpar os bueiros, mande limpar os rios. Né? Todo dia a gente tem que falar isso aqui. Não se esqueça. E a população cobrar os vereadores que são eleitos naqueles bairros, na época da eleição ele passa, inclusive vai ter eleição ano que vem, cobrar os vereadores, ver que papel esses vereadores estão fazendo na Câmara Municipal para defender o interesse dessas comunidades. Agora estão ganhando bem. As pessoas podem começar a mandar, a gente faz um plantão aqui. Claro. Olha, tal lugar, boa ideia. A seguir, Receita Federal autoriza pagamento de imposto com cartão de crédito e débito e mais. Uma nova série de reportagens mostra as dificuldades enfrentadas pelos médicos na luta para salvar vidas.